Fala galera, bem-vindos a mais um Físio na Copa e hoje falaremos de um tema polêmico. Todos os noticiários e páginas do Instagram comentando e nós não ficaremos fora dessa. O que esperar do Neymar na Copa? Fala, doutor Gabriel. Fala galera, estamos iniciando aí o segundo episódio do Físio na Copa e para falar, Quadro, sobre esse assunto delicado, nada mais, nada menos do que convidar o nosso doutor Vinícius Massagardi, que está aqui presente no dia a dia com a gente e que topou falar um pouquinho sobre o menino Ney. Seja bem-vindo, viu, Vinícius? Obrigadão, gente. Bora lá então, né? Falar um pouquinho do nosso menino Neymar. Primeiramente, queria agradecer vocês dois aí pelo convite de poder participar e falar de um tema tão polêmico, de um jogador aí que, querendo ou não, é um ídolo para minha geração, é um dos maiores artilheiros aí do Brasil, né? Sendo o maior artilheiro em gols oficiais pela seleção brasileira hoje em dia, né? É isso aí, Vinícius. E agora, como todos sabem, o Neymar foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha grau 2, uma lesão muscular. E há muitas controvérsias, né, Matheus? Primeiro teve um desencontro de informações entre o que foi passado pelo Santos e depois o que a CBF oficialmente publicou. Hoje a gente tem a informação que é uma lesão grau 2 e a gente vai falar um pouquinho disso para vocês. Quais são as expectativas, tempo de recuperação e o que esperar dele, perigos, né, de uma recidiva, igual nós falamos no nosso episódio anterior, das lesões musculares, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. E para iniciar, né, Vinícius, o Neymar ele teve um desconforto no jogo Santos contra Curitiba, no dia 15, se eu não me engano, né, e onde o Santos emitiu uma nota falando que era somente um edema na panturrilha, né. E aí, para nossa surpresa, houve aquela convocação do Neymar e após a chegada dele na Granja Comari, realizaram uma ressonância nuclear magnética, a qual ele foi diagnosticado com essa lesão muscular grau 2 na panturrilha. Fala um pouquinho aí, Vinícius, o que você acha, quais são as expectativas, o prognóstico, o que o departamento médico da CBF agora está trabalhando com o Neymar? Olha, Gá, primeiro falar para você aí um pouquinho o que deve ter acontecido no Santos, né? A gente sabe aí que quando o jogador ele tem já uma contusão, principalmente durante uma partida, rapidamente esse jogador ele já vai direto para o exame de imagem, né? E muitas vezes esse exame de imagem ele pode vir com algumas controvérsias, principalmente por conta do acúmulo de líquido ali, às vezes não conseguiu ser identificada essa lesão de fibras musculares. Lógico que pode ter sido um erro aí do Departamento Médico do Santos, mas fica um pouquinho difícil a gente também falar que foi um erro totalmente dos médicos, né? Inclusive, a CBF transferiu um pouco dessa responsabilidade para o Santos, e o Santos já rebateu emitindo uma nota falando que, inclusive, até fisioterapeutas que atuam no Santos também atuam diretamente na seleção, né? Estão todos respaldados de que o Neymar tinha uma lesão, que o tempo de recuperação era de 3 a 4 semanas, enfim. E aí, após o exame, né, foi descoberto a lesão muscular aí no Neymar. Agora, a pergunta que não quer calar, o que esperar dele na Copa, Matheus? Bom, a gente já esperava algum tipo de controle de carga, igual os outros jogadores que foram convocados vindo num período pós-lesão, num período de muitos jogos, final de temporada. Então, nós já esperávamos um controle de carga. Agora, com essa situação, a gente espera mais ainda. Então, todo mundo acha que acredita que o tempo de lesão vai ser justo, né? Vai ser apertado. Acredito que ele vai estar pronto para os jogos, porém, necessário um controle de carga. Eu acredito, eu não sei, né, o Massagardi, mas eu acredito que a estreia oficial na Copa do Mundo ele não consegue. Infelizmente, eu acho que ele não consegue. Se tratando de uma lesão muscular aí, o controle, né, de carga, de volume e o risco da recidiva é altíssimo. Sim. Então eu acho que para a estreia ainda ele não vai estar pronto. Concordo, Gá. Até porque o Neymar ele já é um jogador que vem de muitas lesões musculares, né? Ele é um jogador que demora mais tempo para recuperar, além de que as características dele, querendo ou não, influenciam principalmente nessa lesão de gastrocnêmio, né? Que foi o que realmente está tirando ele aí desses amistosos da Copa. Exato. E para quem não sabe o que é uma lesão muscular na panturrilha ou no gastrocnêmio,
um termo mais técnico que o Vinícius utilizou, um grau 2, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre as classificações, né? Então, o grau 1 numa lesão muscular é quando ocorre o estiramento da fibra. Houve uma lesão, mas a fibra acabou sendo estirada além do que ela poderia. Já no grau 2, que é o caso, né, do diagnóstico do menino Ney, essa fibra ela rompeu parcialmente, mas ainda existe, né, uma certa conexão entre elas, porém houve uma ruptura parcial. Se fosse um grau 3, que é um caso mais sério, aí é ruptura total, um tempo maior afastado dos gramados, dos treinamentos, que aí também, muito possivelmente, ele perderia a Copa do Mundo. O que foi passado, né, Matheus, nas últimas atualizações que nós buscamos, é que o Ancelotti vai esperar até dia 13 de junho para decidir e definir se o Neymar será cortado ou não. 24 horas antes do primeiro jogo ainda é possível uma troca, né, do atleta se for constatada uma lesão. E além de todo esse histórico do Neymar, além de tudo que a mídia está falando, a gente tem um problema de data, né, porque o Santos falou que ia ser a partir da data da lesão, 15 dias, né, do período de 2, 3 semanas, e depois a CBF a partir da data do diagnóstico ali, que já é um pouquinho ainda para frente. Volto a dizer, eu ainda acredito que ele vai participar, talvez não para a estreia, mas você estando lá, Vinícius, qual seria a tratativa com ele? Como que a gente ia fazer para testá-lo sem expor a ele um novo risco de lesão antes dos jogos? Você vai escalar quanto tempo, redução, não reduz o tempo, ele vai jogar normal, ele vai ter alguma restrição? Certo. Tá, assim, gente, pensando na lesão aí de grau 2 de panturrilha, né? A gente coloca ali em média de 4 a 6 semanas para uma boa reabilitação. Porém, pensando no tempo de Copa do Mundo, esse tempo não vai ser suficiente. Para o primeiro jogo, eu acredito que realmente não vai rolar o Neymar jogar, até porque ele precisa dessa transição. Além da questão de reconstrução de fibras, o tempo para o atleta ele realmente voltar à forma física é muito difícil. Então, eu acredito que assim, vai ser um pouco difícil. Vamos tentar ter, sei lá, pensamentos positivos para que o Neymar consiga voltar, mas a princípio... Confiar no trabalho, né, da comissão, que com certeza lá na seleção vai ter uma atenção especial, né? O que o Dr. Rodrigo Lasmar informou hoje na coletiva foi que ele está sendo submetido a um trabalho intenso de fisioterapia, então nós acreditamos aqui que no mínimo aí 3 vezes por dia ele está fazendo a fisioterapia. Mas doutores, o que eles fazem na fisioterapia? Essa parte é de extrema importância para a cicatrização do tecido, então reduzir o processo inflamatório, acelerar o processo de cicatrização, né? Então provavelmente estão utilizando muito equipamento de fotobiomodulação, redução para reduzir o processo inflamatório, para cicatrizar essa fibra que foi lesionada. Então a abordagem da fisioterapia junto com o Neymar, sem dúvida alguma, eles estão fazendo um trabalho intenso diariamente, né? Hoje já foi publicado um videozinho dele pedalando, né? Ao lado do Danilo conversando. Então, mais do que essa parte da cicatrização, do controle inflamatório que a fisioterapia vai fazer, vai ter que ter um trabalho para manter a cardiopulmonar dele, né? Porque ele vai voltar. E aí, todo esse tempo que ele já ficou parado, o tempo que ele já estava dosando ali no Santos, mais esse tempo que ele vai ficar parado agora, como vai estar a parte cardiorrespiratória dele? E ainda a gente acaba encontrando, né, nas redes sociais, na internet, comentaristas esportivos ou ex-jogadores que falam: o Neymar não deveria estar fazendo bicicleta, ele não deveria estar pedalando, ele deveria estar descansando. Gente, o repouso não é uma alternativa, né, Vinícius? Não, nunca será uma alternativa. Quanto mais repouso ele fizer, mais é o risco de atrofia, né, das outras musculaturas adjacentes à panturrilha, e maior o risco de lesão no retorno ao esporte, né? Exatamente, até pensando na questão de ser um jogador e assim... de alto rendimento. Exato, ainda. A Copa do Mundo, ela solicita que o jogador esteja 100% em todas as condições. Então agora a gente tem que parar de pensar apenas numa lesão muscular e pensar que o atleta ele tem que voltar 100%. Não adianta
pensar que o Neymar vai recuperar na questão da musculatura, porque ele não vai ter tempo de recuperar ritmo de jogo dentro de uma Copa do Mundo. Pensando nos nossos pacientes que diariamente aparecem aí pelo menos 1, 2 por dia com uma lesão muscular, eles fazem exercício no primeiro dia? Fazem exercício. O fortalecimento da musculatura adjacente é extremamente importante. Quando a gente diz adjacente, significa que são as musculaturas próximas. Por exemplo, hoje o Neymar ele tem uma lesão de panturrilha, então ele tem a capacidade de realizar um fortalecimento de quadríceps, de glúteo, e isso é extremamente importante para que ele mantenha a força física de toda a musculatura ali, de membro inferior, de core, até de membro superior, pensando na questão do atleta mesmo. Sem dúvida. Sem dúvida. E trazendo um dado científico para vocês, né? Nós buscamos aqui um estudo que foi publicado, né, pelo Brad Green no The American Journal of Sports Medicine, onde 18% desses tipos de lesões em atletas de alto rendimento acabam existindo a recidiva, né? Ou seja, eles voltam e 18% desses atletas lesionam novamente, né, uma lesão muscular. E o maior índice, novamente, é nos próximos 2 meses após o retorno esportivo. Então, é um índice alto, né? Se a gente considerar 18% aí, dos que voltam se machucam novamente com a mesma lesão, e ainda mais nos 2 primeiros meses pós-retorno esportivo, é um dado importante que isso requer uma atenção e um cuidado lá do departamento médico, né, Vinícius? Exatamente. Pensando principalmente no tempo de Copa do Mundo, né? A chance do Neymar ter uma lesão, principalmente por causa do intervalo de jogos aí, vai ser um pouco complicado, e isso também vai entrar um pouco da área do preparador físico na questão de dosagem de minutos, dosagem de carga de treino. Então tudo tem que ser observado tanto pela fisioterapia quanto pela parte de preparação física. E hoje no dia a dia o Matheus trouxe um dado muito importante, né? Desde quando que ele não consegue jogar 8 jogos consecutivos, Matheus? Comecei a pesquisar pensando no período de Copa, que para o time ser campeão são 8 jogos. E ele não joga 8 jogos seguidos desde 21, 22. Então, pensando nesse tempo, pensando nesse histórico recente de lesões, eu acho que o carinho especial que eles iam ter com o Neymar vai ter que ser dobrado, triplicado. E nós temos que ser muito honestos, né? Por mais que ele seja um astro mundial no mundo da bola, o fator idade conta muito, o histórico de lesões anteriores que ele teve também influencia. Tornozelo, joelho. O ritmo dele, né, de jogo, que ainda não estava encaixado, ele não vem com muito ritmo, né, para a Copa. Tudo isso, a pressão emocional que ele sofre, que ele recebe, né, de toda a mídia do mundo, influencia diretamente. Imprensa, patrocinadores, no processo de reabilitação dele. Mas a nossa torcida, né, Massagard, é que ele consiga se recuperar. Acredito novamente que o primeiro jogo do Brasil ele não tenha condições contra o Marrocos, mas talvez no próximo controle de carga, ou ajustando o volume, ele possa jogar aí pelo menos os últimos 15, 20 minutos e fazer esse retorno ao esporte dele, né, de forma gradativa, né? Sim, eu acredito que o Neymar ele vai ser uma peça importante nessa Copa do Mundo. Ele vai tirar o peso de muitos jogadores, como Vinícius, Rafinha, e vai colaborar muito aí para o Brasil rumo ao Hexa. Lembrando que não é o corpo, a fisiologia do corpo não é matemática, né? A gente tem uma estimativa de retorno de 2, 3 semanas, às vezes um pouquinho mais, 4 semanas, né? Mas alguma coisa pode acontecer no caminho, não é verdade? Então, é lógico que tanto para antes quanto para depois, certo? Então, essa margem de segurança é o que a comissão técnica não tem hoje. Por isso que vai ser muito importante o dia anterior da estreia do Brasil, que a gente realmente vai saber qual é a condição dele. Eles vão fazer uma avaliação ali minuciosa no Neymar e vão, né, passar pro Ancelotti, falar, ó, você pode contar tanto com ele, quer? E aí eles vão assumir o risco ou vão optar, né, pela troca. Nessa hora o João Pedro tá assim, ó. João Pedro tá aquecendo. E o Pedro do Flamengo também, viu? Provavelmente aí numa ausência do Neymar são os 2 próximos nomes aí que o Ancelotti chamaria. Mas acho que de certa forma nós conseguimos explicar um pouquinho para vocês da situação do Neymar, da lesão que ele teve, do prognóstico dele, da abordagem que o departamento médico está tendo com ele nesse momento.
E foi um prazer, Vinícius, receber você aqui, a gente poder falar dele. Estamos na torcida, né? Mais do que nunca, para que ele possa se recuperar a tempo aí, pelo menos de voltar no segundo, terceiro jogo e ajudar o Brasil de forma significativa em busca do objetivo em rumo ao Hexa, né, Matheus? Com certeza. Esperamos e aguardamos as novidades vindas da CBF e com certeza voltaremos com notícias sobre essa lesão e várias outras que vão acontecer durante a Copa do Mundo. É isso, gente. Mais um episódio fica por aqui. Fiquem ligados, falaremos sobre outros assuntos, sobre outras lesões, sobre outras abordagens fisioterapêuticas durante toda a Copa do Mundo. Se você também gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais.